qualidades essenciais ao médium. E aí a gente poderia resumir, na verdade, nessa pergunta: como é que um médium deve ser, ou como é que um médium deve atuar? E a gente vai falar do médium hoje, né? Sair um pouco de falar da mediunidade, ou da prática mediúnica, e falar um pouco do médium propriamente, certo? Mas, para falar de médium, vamos dar uma pincelada sobre o que a gente falou direto nesse módulo, fala direto no Espiritismo, assim, uma ideia geral sobre mediunidade. Nenhuma grande novidade do que já conhecemos, mas só para fixar alguns conceitos, para a gente poder entender por que o médium deve ser daquele e não daquele outro jeito. Tá? Mediunidade, que é o fenômeno que envolve o médium. Primeiro que mediunidade envolve, não podemos esquecer, uma questão de sensibilidade magnética. Poderíamos usar esse termo. O médium, ele é uma grande antena, uma antena que consegue captar os sinais do lado de lá, os sinais de outro plano, os sinais de um outro tipo de vibração. Então, ser médium significa ter uma maior sensibilidade magnética. Claro que existe aquele conceito que nós estudamos também, Kardec frisou, que todos são médiuns, né? Em essência, todos nós somos médiuns e tal. Mas aqui eu estou falando mesmo do médium ostensivo, aquele médium que realmente tem aquela faculdade mais aflorada. Tá? Em alguns momentos a gente vai poder extrapolar para todos nós, dentro da mediunidade intuitiva. Mas aqui eu falo dessa mediunidade com uma sensibilidade magnética, que é essa capacidade de conseguir se conectar com um desencarnado, perceber um desencarnado. Né? Então, mediunidade tem a ver com isso. E o mediunidade, como eu estava um pouco falando agora também, é um espectro amplo na população. É aquela história, eu falei uma certa vez sobre isso aqui, a história do espectro, a diferença entre uma coisa espectral e uma coisa categórica. Coisas categóricas, como o próprio nome diz, são categorias. Né? Então, ou está frio ou está quente, ou é branco ou é preto. Posso pensar em categorias como números, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Mas quando eu falo espectro, eu estou falando de variações dentro de uma linha de variações, diferentes tons. A gente pode pensar na cartela de cores. Né? Não existe só um tipo de vermelho, existe um vermelho mais escuro, menos escuro, mais para cá, mais para lá. Como forma, nós, seres humanos, nossa forma de entender a natureza, quando a gente está estudando os fenômenos, a gente divide-se em categorias como forma de entender melhor os fenômenos. Mas a natureza, por excelência, ela é espectral, ela acontece em forma de espectro. Então a mediunidade é assim também. Então não existe aquela história, ou é médium ou não é. Existem diferentes níveis, diferentes tipos de mediunidade na população e numa mesma pessoa em diferentes momentos da vida. Isso é que é interessante. Em diferentes momentos da vida, você pode ter um canal mediúnico mais ou menos intenso, mais ou menos aberto, mais ou menos atuante. Outro aspecto da mediunidade que não podemos esquecer é que a mediunidade, isso aqui às vezes parece estranho para muitos espíritas, mas assim, mediunidade, pessoal, tem base orgânica, base biológica mesmo. Porque vamos lembrar que nós somos seres encarnados, somos espíritos imortais, mas estamos vivendo uma experiência corporal. Estamos submetidos a leis da matéria biológica. Nosso corpo aqui é formado por um bocado de células que estão funcionando. Esse funcionamento ele não é aleatório, ele segue determinadas leis que a biologia estuda. E assim não é diferente com o cérebro, que é um dos órgãos que a gente tem. E é no cérebro, o cérebro é o correspondente na nossa vida mental. E a mediunidade, como é um fenômeno mental, por excelência, né? O processo mediúnico é um processo de acoplamento, em que você percebe o espírito, existe a conexão ali no perispírito, o espírito vai usar das funções mentais para se comunicar, certo? Para eu escrever por um espírito desencarnado, meu cérebro tem que estar dando comando para minha mão escrever, a mão não escreve do nada. Para eu falar, meu cérebro está dando comando para minhas cordas vocais se moverem em minha língua, ninguém vai falar do nada, certo? Então tudo passa pelo cérebro, o próprio processo mediúnico passa pelo cérebro também. E a tese que a gente tem, o André Luiz fala isso nos livros dele, é que o médium mais ostensivo, ele tem algumas estruturas cerebrais diferentes de uma pessoa que não tem mediunidade. Aí se fala na glândula pineal, lá no meio do cérebro, né? Que está envolvida no fenômeno mediúnico. Então a mediunidade tem uma base orgânica, e tanto é que a gente vê alguns padrões de herança genética, tipo assim, uma família que às vezes tem um médium muito ostensivo, saia procurando que vai ter outros. Vai ter outros, é muito comum a gente ver esse processo, né? E
uma vez que a mediunidade ela tem base biológica, ela não depende do senso moral. Esse é outro conceito importantíssimo. Ser médium não significa ser espírito mais elevado, de jeito nenhum. E não que seja o contrário, ser médium significa ser espírito menos elevado. A questão é que não existe correlação, nem positiva nem negativa. Ser médium não tem a ver com ser mais ou menos moralizado, mais ou menos evoluído. Não depende do senso moral, porque como a mediunidade ela tem uma base biológica e ela tem um propósito na vida daquele indivíduo, propósitos específicos, pessoais, ela não depende do senso moral. Então você vai ter grandes médios, grandes no sentido assim das faculdades mediúnicas, em pessoas assim de alta envergadura espiritual, de alta evolução espiritual e de baixíssima evolução espiritual. E para aquela pessoa, como para outra, a mediunidade vai ter propósitos diferentes, tá? Então não confundir isso aqui, que isso às vezes que dá um nó, né? Tipo assim, o médium é tratado como um ser especial, como se, né, tivesse privilégios por ter mediunidade. Tia, Oi, pode falar. deixa eu fazer um comentário, por Sim, favor. sim. Essa base orgânica que você está falando aí, né? Eu não sei falar as palavras que a medicina que vocês médicos falam, mas assim, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar, já assistiu. Tem um canal chamado I, que é a letra E, né? A pronúncia é I. Sim. É que tem um médium, ele tem uma série chamada Médium Tyler Henry, se eu não me engano. Pronúncia, eu acho que é assim. Ele é bem novinho, ele tem uns 20 e poucos anos, né? Esse menino, ele começou, acho que parece que 10 anos ou menos, a ver espíritos. E hoje ele é o médium das celebridades em Hollywood. E é muito interessante, porque ele vai, por exemplo, você, Tiago, liga para o secretário dele, ele não sabe quem você é, não lhe conhece, ele sempre faz isso, ele vai sem saber quem é a pessoa. E lá ele tem um caderninho e ele vai rabiscando riscos, né? E aí, o que é que acontece? Por que é que eu quis falar isso? Porque o ano passado, eu assisti desses episódios, um médico, um cientista, um neurocientista, levou um amigo dele, que é também neurocientista, cético ao extremo, e foram conversar lá e fizeram, eu não sei o nome, colocaram no exame, enquanto ele estava atendendo esse outro médico, né, falando o que estava sentindo, ele estava sendo examinado e o médico mostrou depois, esse cientista, que o cérebro dele era diferente do cérebro das pessoas que não tinham esse dom. Olha que interessante, né? Pois é, você falou isso agora, aí me lembrei desse episódio. Sim, mas é isso. Porque ele mostra o cérebro de uma pessoa que não tem mediunidade e a desse médium. E ele vai falando lá os nomes científicos, né? Cada lugarzinho do cérebro mostrando que ele ficou impressionado. Ele disse que era algo assim, que ele nunca imaginou que isso acontecesse. Então, quer dizer, isso significa, Tiago, que é possível provar cientificamente que a mediunidade existe? Sim, é um caminho, né? É um caminho para a gente estudar, porque você tem esses indícios de que os cérebros... Porque a investigação científica, ela sempre tem uma hipótese por trás e perguntas a se fazer. Tipo assim, tá, por que o cérebro do médium é diferente do cérebro do não médium? E aí vamos investigar isso, né? É um ponto de partida. Tem muito estudo sobre isso, viu, atualmente, e não só assim, com exames mesmo, de olhar como é que o cérebro está funcionando durante a atividade mediúnica, medindo algumas coisas, bem interessante. Tem coisas em andamento nesse sentido, né? A gente sabe que no processo de transição planetária que a gente vai para o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, essas coisas vão ser supernaturais, né? Assim, a mediunidade vai ser algo que todo mundo vai entender o que é. É assim que funciona. Okay. Beleza, então é isso, base orgânica, perfeito. É o exemplo, você está dando um exemplo aí dessa ideia de que tem uma base orgânica, ou seja, passa né, pela estrutura do corpo ali, o corpo físico. Uma coisa também fundamental, mediunidade não pode ser profissão. E aqui é um grande nó, tá certo? É um grande nó porque
Porque você vai ter uma multidão de pessoas que vão pensar o contrário. Diz, não, é um dom que eu tenho, Deus me deu esse dom, então por que eu não pode ser minha profissão? Eu estou ajudando as pessoas. E assim, Kardec bateu muito nessa questão, porque qual é o problema da mediunidade ser profissão, ou de você ganhar dinheiro com a prática mediúnica? Porque você vai ter um conflito de interesse terrível aí, né? Você entra numa zona de conflito de interesse, porque o próprio interesse comercial, ele vai subverter completamente a essência do processo, que é puramente ajudar a desenvolver alguns tipos de coisa. Então existe, Kardec ele colocou isso muito expressamente, os espíritos comentam muito isso, nas obras a gente vê André Luiz, Filomeno e tal, a importância de deixa eu lembrar como é a palavra, mediunidade despretensiosa, algo assim, tipo assim, sem pretensões, sem interesses pessoais. É mais ou menos isso a ideia, certo? E ela não pode ser profissão, além do conflito de interesse, por esses motivos aqui, né? Eu falei conflito de interesse, ó. Mas por quê? Mediunidade, ela é móvel e mutável. O que eu quero dizer com isso? Uma mesma pessoa, ela pode ser um super médium, top, super blaster médium, que comunica com todos os espíritos, até com os espíritos de capela, e um belo dia ela amanhecer sem nada. Ou, aos poucos, ela ir, entre aspas, perdendo mediunidade. A gente tem muitos exemplos disso, né? Então, assim, a mediunidade não é algo que você, necessariamente, você nasce com ela e vai morrer com ela, não. Tá? Tem casos que isso pode mudar. Inclusive, tanto por processos obsessivos, como da própria influência de espíritos superiores. Assim, ó, esse cara, ele recebeu uma missão muito nobre, de utilizar essa mediunidade aqui para contribuir, ele não está cumprindo, vamos tirar dele, vamos fazer de forma diferente aqui. Mediunidade, por natureza, ela precisa ser espontânea, porque vamos lembrar, a gente teve uma aula sobre isso, acho, semestre passado, sobre questão de evocar espíritos, né? Por que não é adequada a coisa da evocação num processo mediúnico? O processo mediúnico é espontâneo. E aí, quando você faz mediunidade de profissão, por exemplo, você montar sua tendinha ali, né? Vamos montar uma tenda, dizer, venham cá, venham se comunicar com os espíritos, os parentes mortos mandarão cartas para vocês. Então, assim, eu perco a ideia da espontaneidade, que é a história do telefone tocar do lado, né, de lá para cá, porque as pessoas vão vir atrás de mim e eu vou ter que evocar esses espíritos. E como é que vai ser esse negócio, né? E o conflito de interesse que eu falei, né? Quando você tem interesses comerciais, interesses pessoais, tipo assim, se eu estou numa profissão sendo remunerado ou buscando remuneração, buscando lucro sobre esse processo, aí vai complicar, né? Porque eu vou inverter prioridades. Vai perder a essência da mediunidade. E aqui tem um exemplo dessa historinha, mediunidade não pode ser profissão, pessoal. Olha só que curioso. Esse é um site, astrocentro.com.br. Deixa eu mostrar para vocês. Muito curioso esse site, tá? Deixa eu ver se ele vai. Pronto, vamos para cá. Vamos aqui ver, só mostrar um negócio nesse site. Esse é um site, eu não sei nem como é que eu defino esse site, Astrocentro, mas é um lugar para você fazer, é um site para você buscar serviços, pagar por serviços esotéricos / mediúnicos, tá? Então, assim, aqui é um exemplo, e aí eu peço desculpa se alguém conhece algum dos proprietários desse site, ou mesmo se já tiver usado algum serviço desse site, mas aqui é um exemplo do que a gente vê do que não deve acontecer sob certo aspecto. E assim, tem muita coisa nesse site e tudo mais, mas olha para cá, pessoal, olha a complicação aqui, ó. Espíritas, estão vendo aqui? Não sei porque tá pequenininha a letra, tá? Aqui tem dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu aumento a fonte, para ficar mais fácil da gente... Tá aqui, ó. Espíritas, ó. Espíritas, aqui é o mapa do site, tá? Que são alguns tópicos. Espíritas, consulta espiritual com médium. Interpretar seus sonhos, karmas e vidas passadas. Sensitivos. Aí vamos ver o que é que tem em espíritas, que eles colocam em espíritas. Olha só. Lá em espírita diz assim, tá? Ó, consultar agora, ó, tem um preço, né? Aqui, ó, consulta por telefone, por chat. É impressionante esse site, ele é bem robusto, assim. Tem vários tipos de serviço, ó. Os médiums ou os astrólogos, ou enfim, os prestadores de serviço, eles têm notinhas aqui, satisfação, quantas consultas eles fizeram, tem o preço de cada um, é por minuto, viu? Ó, 5,50 e tal. Beleza, lá embaixo, deixa eu ver se tem a descrição aqui que eu queria mostrar para vocês. Tá aqui, espírito, ó. Ó o que é que fala sobre a ideia do espírito, ó. Eu vou ter que diminuir a fonte aqui para ler, tá? Diz assim, ó. Quer acalmar as angústias que estão rondando o seu coração?
Uma alternativa é buscar por respostas sobre suas questões. Realize uma consulta de espiritismo kardecista online no Astrocentro. Esses especialistas podem ajudar oferecendo uma orientação com auxílio superior. Vale a pena. Então, olha só que negócio maluco. Espiritismo kardecista, né? E assim, o que é que o espiritismo, e o espiritismo que a gente estuda, né, que foi codificado por Kardec, o que é que o espiritismo tem a ver com um tipo de serviço desse? De você pagar, sei lá, para se comunicar com espíritos? Se comunicar com desencarnados, com o seu guia? Tipo assim, isso é totalmente fora da prática espírita recomendada, né? Do que a gente estuda das boas práticas espíritas. E aí, lá no mapa do site que eu estava mostrando para vocês, deixa eu ver aqui a história lá do... Tem também aqui, consulta espiritual com o médium. Olha o problema aqui, ó. Claro que assim, a gente pode estar falando também de problemas de nomenclatura, né? Porque às vezes as pessoas chamam de médiums uma série de coisas que não querem exprimir a ideia de médium. Mas olha assim o que diz assim. A mediunidade, aqui a descrição, tá? A mediunidade é o poder de se conectar com o mundo dos mortos. Poucas pessoas possuem esse dom. E por isso fazem de sua missão compartilhar a comunicação entre humanos e espíritos. Aqui no Astrocentro você encontrará os melhores médiuns que estão prontos para te atender e trazer mensagem que tanto espera. Olha o problema, pessoal. Olha o espaço, olha o risco de mistificação, de espíritos obsessores, zombeteiros aqui. É um negócio complicadíssimo, sabe? Então, assim, por essas coisas que mediunidade de fato não pode ser profissão, tá? Então o médium que atua na casa espírita e tudo, ele não pode esperar uma remuneração por isso, do ponto de vista material. Ele precisa ter sua profissão ou ter sua fonte de sustento, de renda, enfim, mas não pode achar que pela mediunidade ele vai resolver sua vida material, isso não, tá? E o médium, não esqueçamos jamais que o médium ele é um instrumento de comunicação dos espíritos. E quando a gente fala isso, a gente não está falando na ideia passiva da coisa, né? Eu sou apenas um boneco e os espíritos que me comandam e eu estou aqui, né? Os espíritos, não é isso, mas no sentido assim, de que a mediunidade ela não pode servir a interesses pessoais. Essa é a questão, tá? Beleza. Então vamos aqui. Então só uma pincelada geral sobre mediunidade para a gente entender aqui a questão das características de um médium. Tá. Então assim, se o médium é só um instrumento de comunicação, ou essencialmente um instrumento de comunicação, por que se preocupar com a moral? Olha só essa pergunta como é interessante. Tá, beleza. A gente está vendo aqui que o médium, realmente assim, o médium não deve usar a mediunidade para fins pessoais, né? O médium ele é um instrumento de comunicação ali dos espíritos, ele está ali como instrumento, mas assim, por que o médium precisa se preocupar com a moral? Por que o médium não pode negligenciar isso? Porque assim, o médium poderia viver a vida dele em desequilíbrios diversos, do ponto de vista moral, mas ele chegava ali no horário dele, tem um compromisso toda semana na reunião mediúnica, vou chegar lá, vou dar minha comunicação, vou embora e vou continuar vivendo minha vida, estou dando minha contribuição. Por que não pode ser assim? Alguém tem alguma resposta para isso aqui? Eu gostaria de saber. Gostaria de saber. Eu penso, né? Eu vou dizer em relação à minha pessoa. Tá. Eu sempre tive medo de exercer a mediunidade e eu falar mentiras. Como eu aprendi, né? Uma vez em aulas, bem há muitos anos que eu tive essas aulas, e eu aprendi lá, assim, que a gente tem que ter muito cuidado, porque, como você já falou várias vezes, espíritos obsessores, brincalhões, mentirosos. Então, eu sempre tive medo de estudar realmente a mediunidade, de saber como é que é, se eu sou realmente uma médium, se eu tenho esse que a gente sabe que depende de cada um, mas assim, eu tive medo, sabe? Porque, Tiago, eu sempre tive medo de ter um espírito mentiroso, brincalhão, até obsessor, e eu falar ou fazer alguma coisa que vá prejudicar alguém e me prejudicar. Sim. É por aí? Sim, é por aí. Porque tem... no final das contas... Oi, alguém ia falar? Eu.
Oi, pode Lembro falar. que uma vez Anne Magali contou uma história Hum, de que o médium vivia uma vida desregrada aham. e em uma das reuniões mediúnicas ele deu uma comunicação, ou ele era o dialogador, não lembro, mas sei que ele tentou conversar com o espírito deu foi uma lição de moral nele. Quem é você que sai daqui, vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vem falar isso comigo? Então, Isso, assim, o médium não tinha moral nenhuma para tentar aquela doutrinação. Eu acho que não é mais esse exatamente. nome que se usa, mas Mas tem isso. o E eu dialogador me fica em lembrei, saia justa, né? Fica é, muito exposto. lembrei também do filme de Divaldo, que logo no início do filme tem aquela cena de uma reunião mediúnica e que o dialogador tenta, na obrigação, ordenar que o espírito deixe aquele homem em paz, não sei o quê, não sei o quê. E o espírito também fala, você. Não lembro como é que ele fala, eu sei que só a senhorinha lá, que era muito, com muito amor, com a moral bem elevada, mesmo sem estudo, mas com a moral elevada, conseguiu abrandar o espírito que estava ali sendo obsessor naquele momento. É, exatamente. Essa história é muito, muito até engraçada, né? Porque os espíritos às vezes dão uma lição de moral danada em reuniões mediúnicas. Mas a questão é justamente essa, pessoal, porque assim, tem dois aspectos para a gente pensar por que, que o médium precisa se preocupar com o equilíbrio moral da sua vida. Primeiro, que assim, o processo mediúnico ele acontece a partir do princípio de afinidade, né? De afinidade. Então, para você conseguir, se você passa a sua vida toda sintonizando com coisas mais lá embaixo, você vai ter dificuldade no seu trabalho mediúnico de conseguir ser um bom instrumento, no final das contas, né? Assim, você não vai conseguir ser um bom instrumento se você realmente não cuidar da sua saúde física e mental. Grosso modo é isso. Porque quando a gente pensa numa vida desequilibrada, né, a gente está falando de estilo de vida mesmo. De estilo de vida, dos valores que eu estou pregando, da forma como eu estou vivendo, das escolhas que eu estou fazendo. E da forma como eu cuido realmente da minha saúde física e mental. Por exemplo, quando eu falo, a gente fala muito a história do perdão, né? Do perdão é importante perdoar e tudo. É uma diretriz moral que a gente precisa perseguir, a coisa do perdão. E quando eu estou falando de perdão, eu estou falando de saúde mental. Porque claramente as pessoas que têm dificuldade para perdoar, elas têm uma saúde mental mais frágil, mesmo. Isso implica em saúde mental. Então, assim, a gente poderia resumir, tipo assim, se eu me preocupo em cuidar da minha saúde mental e física, buscar esse equilíbrio pleno, eu vou conseguir ser um melhor instrumento no processo mediúnico. E sem falar que, assim, quando eu vivo uma vida em desequilíbrio, sintonizando com entidades inferiores, fatalmente vou adoecer. É a outra face da moeda que eu estou falando. Estou falando de saúde aqui, né? A outra face da saúde é a doença. É o adoecimento, é o desequilíbrio. E eu estando doente, eu não vou conseguir executar a tarefa mediúnica se eu estiver doente, né? Seja de problemas físicos ou mentais. Então é importante, o médium ele tem, de fato, um desafio muito grande. Digamos assim, de certa forma, até o desafio do médium, ele é mais crítico do que a média da população, do que as pessoas não médiums. Porque o médium tem uma responsabilidade redobrada e não é à toa que ele veio médium. Essa é uma aprovação para ele. Ele precisa ter mais disciplina mesmo, porque a falha dele nesse aspecto vai cobrar um preço muito mais caro do que quem não é médium, via de regra, né? Inclusive essa questão do equilíbrio, da sintonia, a gente está falando também de exemplo, né? O médium ele precisa ser um bom exemplo num processo mediúnico, um bom exemplo de como um encarnado deve agir no mundo, de como um espírito deve agir, não necessariamente em termos de resultado, porque assim, a gente olha para Jesus e diz, caramba, tipo assim, esse é o modelo, o guia e modelo, né? Mas eu vou conseguir me transformar em Jesus dia para noite? Claro que não. Mas eu preciso me esforçar para caminhar nessa direção. E esse é o grande exemplo. O exemplo não é simplesmente você ser, do dia para a noite, um espírito ultra evoluído, que isso não vai acontecer. O exemplo é você conseguir se esforçar nesse caminho. Isso vale para muita coisa na vida, inclusive. A gente, quando é pai e mãe, por exemplo, nós temos uma responsabilidade gigantesca em termos de exemplo. A mensagem, uma mensagem que a gente está tentando passar para alguém, ela tem um peso infinitamente maior se ela é seguida de exemplo.
Inclusive, se o exemplo é contrário à mensagem, a mensagem ela fica totalmente invalidada, né? Bem, então essa é a questão. O médium, de fato, para ser bom instrumento, ele precisa cuidar dessas questões. Até porque, não é, Tiago, se ele não se cuidar, não, se, por exemplo, se ele ficar muito vaidoso, porque muitos médiums, né, começam a criar fama, né, porque... Esse é o tema deste tópico aqui, olha, orgulho e vaidade, né? Saía nesse outro, assim, porque aí vinha umas comunicações menos favoráveis, ou inferiores, né, se ele não... Pois é, aproveitar esse seu gancho e vamos fazer essa pergunta então. Mas assim, a gente tá vendo mediunidade, estudando muito mediunidade, e vamos combinar que mediunidade é uma coisa muito interessante, né? Assim, de certo ângulo, mediunidade é uma coisa até fantástica. Para quem está de fora desses estudos, para quem não conhece muito, o fenômeno mediúnico ele desperta uma curiosidade assim absurda, né? Não é à toa que o espiritismo surgiu nessa coisa, né? Dos fenômenos, precisou ser assim para que despertasse a atenção das pessoas, da comunidade. Mas assim, quando a gente olha para a mediunidade, a gente fica encantado, né? Assim, com o processo, como é que funciona e tal. Então, assim, pensando nesse aspecto, será que um pouquinho de orgulho, né, não é coerente com a nobre atividade mediúnica? Será que a gente poderia pensar dessa forma, já que é algo que parece ser tão especial, né? E como você já está falando um pouco aí, temos um grande problema aqui, que é o quê? O orgulho e vaidade é um risco muito grave para o médium, porque Jesus falou sobre isso muito, Kardec falou sobre isso nas suas obras, os espíritos falam aí de rodo, é uma coisa que a gente mais escuta nas obras espíritas é sobre isso. Orgulho e vaidade são os grandes riscos, na verdade, para o encarnado de forma geral, para qualquer encarnado. Porque orgulho e vaidade levam a gente a cometer, levam a gente a lesar muito os nossos irmãos, os nossos semelhantes, levam a gente a cometer muitos equívocos. Então, e para o médium, multiplique isso por 10. Porque, de fato, a mediunidade ela é vista como algo especial. Assim, não deixa de ser. Mas quando eu falo que é algo especial, eu não estou dizendo que é algo superior ou que o detentor daquela faculdade é um ser superior. Quando eu digo que é especial, eu acho fantástico a mediunidade, é porque é algo muito nobre, é algo que tem um poder de auxílio, um poder de transformação, enfim, é algo muito especial nesse aspecto. Mas não significa, mais uma vez, que o portador dessa faculdade seja um ser especial e iluminado, de jeito nenhum. Então, muito cuidado, porque há um risco, as próprias comunidades espíritas, os centros espíritas, muitas vezes, sem perceber, de forma inocente até, coloca o médium assim como um ser, né? Um ser especial. Lembrar que assim, ó, a orgulho e vaidade é um ponto que os obsessores adoram. Assim, isso está lá, tipo assim, se você fosse na escola dos obsessores, uma das primeiras lições que eles aprendem né? Como pegar o médium através de orgulho e vaidade. É clássico, isso aqui é super clássico. Porque realmente assim, o médium ele muitas vezes tem essa tendência, ele se acha especial, mesmo que ele não fale, né? Ele diz, não, eu sei que eu tenho que ser humilde, né? Mas muitas vezes lá por dentro ele olha para aquele negócio, caramba, eu consigo dar comunicação espírita, esse negócio é muito massa, né? Então assim, o processo de vaidade, ele muitas vezes acontece de forma gradual, não é do dia para a noite. Às vezes um médium que passa uma vida toda com a postura de humildade, ele pode se perder no meio do caminho. Ele não está imune a se perder nesse aspecto. E o obsessor adora fazer isso, tá? Adora dar uma insufladinha, né? A história da mosca azul. Lembrar que o trabalho mediúnico, ele é muito maior do que o trabalhador. O trabalhador é só instrumento. O trabalho em si é muito maior. E a gratidão é que sempre deve predominar. O médium, de fato, ele precisa muito ser grato pela faculdade mediúnica. E por dois motivos básicos. Primeiro, pela oportunidade que ele tem de auxiliar os desencarnados, auxiliar no processo. E segundo, talvez mais importante, a oportunidade que ele está recebendo para aprender, para crescer, para se melhorar. Porque quando a gente vai estudar mediunidade, uma coisa interessante é que a gente vê que o maior beneficiado no processo mediúnico não é o desencarnado, como muitas vezes a gente pensa. Não é. Não, eu fui lá, fiz o diálogo, né, e tal, ele foi... Não é o desencarnado, gente. O maior beneficiado é o médium.
a experiência mediúnica, com tudo que está envolvido com ela, essa necessidade de disciplina e tudo, isso é uma mola propulsora fantástica para o crescimento pessoal do médium. E a gente vê muitas vezes, vem com a mediunidade, muitas pessoas reencarnam com a mediunidade ostensiva como forma de crescer mesmo, ou como forma até de compensar débitos passados. A gente vê isso nesse livro, Tormento de Obsessão. Grandes médiuns aí que acabaram lá no hospital porque não conseguiram, né? Eles foram médiuns na última existência porque de existência mais anterior eles tiveram problemas. Inclusive na área da religião é muito comum grandes médiuns foram grandes perseguidores religiosos, por exemplo. A gente vem de uma história na humanidade dos últimos séculos que as religiões fizeram barbaridades, né? Perseguiram, mataram. Principalmente a gente conhece a história mais próxima da nossa religião católica. A da Igreja Católica, durante muitos séculos, fez muitas barbaridades. E muitos dessas pessoas participaram diretamente disso, eles reencarnam como médios, porque dentro do contexto religioso que o Espiritismo traz, de trazer essa redenção. Então, assim, o médium precisa ter muita, muita atenção com essas questões todas, tá? E aí, por fim, vamos olhar isso aqui, ó. Como viver? Resumindo tudo, então... Como viver a mediunidade, então, com todos esses apontamentos, essas particularidades da mediunidade do médium. Então, no final das contas, qual é a receita para ser um bom médium, para viver bem a mediunidade? Isso aqui é uma frasezinha lá do livro Conduta Espírita, de André Luiz. Olha só o que ele fala. Tá? Eu acho que é o próprio André Luiz que fala isso. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Será que está escrito correto isso? Evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Então veja, se o médium se preocupa, como todos nós encarnados devemos nos preocupar com o nosso melhoramento, ele já se livra de um bocado de problema, né? Porque esse é o grande ponto. Mas como a gente estava falando, o médium ele tem que ter um cuidado ainda maior, porque ele é vulnerável. O médium ele é vulnerável, justamente por essa antena que ele tem no meio da cabeça. Se ele se desvia do caminho, se ele sintoniza mal, ele vai ser presa fácil de obsessores. Tá? Não podemos esquecer disso. Então é aquela história, o melhoramento pessoal. Então, do ponto de vista moral, o médium precisa se preocupar em desenvolver esses valores ou essas atitudes. Humildade, desapego material, bondade, amor ao próximo e devotamento. E aí, muito cuidado com devotamento, é um tema que eu sempre destaco muito aqui, não confundir devotamento com autossacrifício patológico. Ah, não, né? Tipo assim, eu sou médium, então vou negligenciar minha família, não vou fazer mais nada, vou viver em função disso. Existem espíritos que, ok, tá? São os espíritos missionários, Chico Xavier, para dar um exemplo. Mas assim, é a exceção, não é a regra, tá certo? Você, né? Nós aqui, nós que possamos ser médiuns, né? Ordinários, médiuns comuns, a gente não é nem um Chico Xavier. Então, assim, devotamento não é a mesma coisa de você se auto-sacrificar e aí prejudicar, inclusive, outras pessoas por isso, certo? Isso causa problema na vida. Muito cuidado com esse equilíbrio. Outra questão relevante para o médium, do ponto de vista moral, claro, é a base de tudo, é o aspecto intelectual. O médium precisa estudar, claro, dentro das suas limitações. Se você for um grande médium, em termos de ostensividade, mas você não tiver, né, por motivos diversos, não teve a oportunidade de estudar, né, tem dificuldade com as questões básicas de leitura, né, foi ensino fundamental incompleto ali e tal, ok, tipo assim, a limitação que você tem em termos ali de ir atrás e você vai trabalhar dentro das suas limitações. Mas lembrar que a gente sempre pode progredir, não é porque eu não tive a oportunidade, quando eu era mais jovem, de estudar ou de desenvolver algumas habilidades intelectuais, que eu estou condenado a passar a encarnação toda. Sim, eu posso correr atrás, né? Mas, claro, cada um tem seus limites. Agora, sim, a atitude de estudar e de aprender, ela independe do nível de escolaridade. A atitude de estudar e aprender é algo intrínseco da pessoa, tá? Isso independe de idade e independe de escolaridade. E o aspecto psicológico fundamental também de estar cuidando da saúde mental. Como a gente está falando aqui, cuidando da saúde mental, o médium precisa ter esse olhar, né, de se observar, precisa ter a sensibilidade, né, de perceber o que os outros estão percebendo. Alguém chega para você, alguém que quer bem a você e diz, eu tô achando que você não tá legal,
isso e aquele, tipo assim, considere aqueles apontamentos, reflita, tente observar, porque muitas vezes o médium ele começa a entrar em desequilíbrio psicológico e não percebe, ou fica segurando, não, eu sou médium, isso é um obsessor, eu vou, aí fica querendo, né, na cabeça do médium, né, fazer queda de braço com o obsessor, não, ele não vai me derrubar, e aí esse médium e muitas vezes esse médium está precisando de um tratamento psicológico, psiquiátrico, e tudo bem, vamos tratar, ficar bem e volta para a atividade mediúnica. O que não pode é ficar forçando a barra, né? Achar que é imbatível. O médium às vezes tem muito isso, né? Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. E assim, qualquer ser humano na face da Terra pode em algum momento da vida entrar em desequilíbrio psicológico. Nós somos seres vulneráveis, frágeis. Nós somos seres ainda na infância do processo evolutivo. Então, assim, as doenças em geral, elas são típicas de processos evolutivos iniciais ainda. Então, assim, é normal. A doença é meio que algo que faz parte da vida da gente. Não precisa ficar negando isso, né? Então, é isso aí, certo? Esse seria o resumo dessa grande pergunta aqui, né? Que foi o tema da nossa conversa. Como é que um médium deve ser? Ou, em outras palavras também incluído aqui, quais os cuidados que o médium deve ter?